Vamos nos colocar em pé, abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 6 ao verso 8, que diz assim: Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Oremos uma vez mais. Pai, na Tua presença continuamos, que o Senhor continue a falar aos nossos corações e agora abra o nosso entendimento para ouvirmos ainda mais, assim também continue com as nossas crianças, neste processo de ouvir boas notícias, e transforma-nos à semelhança de Cristo, pois oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Continuando a nossa série de Pentecostes, originalmente chamada Festa das Semanas, como falamos e pensamos na semana passada, a partir do segundo dia da Páscoa, os israelitas foram ordenados a eles que eles contassem os dias. 7 semanas, totalizando 49 dias de expectativas, de gratidão pelas primeiras colheitas do trigo, ofertando a Deus as primícias, e dessa forma afirmando a sua fé de que o Senhor que dera as primeiras colheitas, também o mesmo Deus que daria todas as colheitas que eles precisariam para viver. Eram dias de expectativas. Esse período culmina no 50º dia. 50º dia é o significado da palavra Pentecostes, que era o grande ápice desta festa. E durante, então, este momento histórico, estava Jesus, após a sua ressurreição, aparecendo e reaparecendo novamente aos seus discípulos. E o Senhor Jesus instruiu a estes discípulos que permanecessem em Jerusalém, que não retornassem para a Galileia, que não voltassem para a normalidade das suas vidas. Por quê? Porque a ressurreição estava mudando tudo. A ressurreição havia mudado tudo, ele havia cumprido a sua promessa, ele estava novamente ali agora como Senhor absoluto, não como um homem que poderia ser preso novamente pelo Império Romano, mas ali ele estava como Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Messias prometido. Então, discípulos, vocês não deveriam retornar para a sua rotina, mas que eles esperassem a promessa de poder, a promessa do Espírito. E diante desta ordem veio, Senhor, a pergunta natural a ser feita: Senhor, então chegou o momento? Senhor, aquilo que nós esperamos é agora então? É nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? É a pergunta. Eles perguntavam porque estavam e continuavam no equívoco, fazendo a leitura errada dos sinais. Eles perguntavam porque eles tinham uma expectativa inicial que foi adquirida através dos anos com o anúncio dos profetas que disseram: o Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, um só será o seu nome, como disse o profeta Zacarias. Será habitada Jerusalém, Jerusalém nunca mais será destruída, Jerusalém estará segura. Então é óbvio, Senhor, o profeta Zacarias disse isso, é agora. Ou como disse o profeta Isaías, no capítulo 55, vocês sairão em júbilo, serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palma. Senhor, é esse momento que acabarão os cataclismas naturais, que a natureza também estará te louvando em paz com a humanidade, e a humanidade em paz com a natureza, sem necessidade de pregação, de cuidado e consciência ecológica. Senhor, é esse o tempo. Ou como disse o profeta Joel, vocês comerão até ficarem satisfeitos, louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, nunca mais o povo será humilhado, então vocês saberão que eu estou no meio de Israel, eu sou o Senhor e não há nenhum outro. E repete o profeta Joel, nunca mais o meu povo será humilhado. Então as expectativas deles tinham a ver com todos esses anúncios. E o óbvio era então, Senhor, é agora.
Porque o Senhor veio, o Senhor fez, o Senhor prometeu, o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou. O que nos mostra, então, que eles não haviam entendido que a revolução proposta por Jesus e a vocação e missão que Jesus estava tentando passar para eles não envolvia armas, não envolvia autoridade sobre o menor, envolvia simplesmente uma palavra, e a palavra era amor. A revolução era para que então estes discípulos, com as suas expectativas, entendessem o que era amar como ele, o mestre, amou, não como nós amamos. E ele havia amado dando a sua vida. Então a revolução era amar os inimigos, amar os que estavam ocupando o país, amar as suas esposas, como posteriormente Paulo disse: sim, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. E a pergunta é: como é que Cristo amou a igreja? Amou morrendo. Eu sempre digo isso para casais que me procuram: se você morrer por ela, ela vai ficar alright. Ela vai ficar tudo bem. Porque esse é o exemplo. Amando suas esposas nas palavras de toda a Bíblia. Amando seus maridos, edificando lares no Senhor. Amando seus filhos, cuidando, ensinando, fazendo discípulos, amando o próximo. Nas palavras de Jesus fica claro e direto o discurso: o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida em favor dos seus amigos. Os discípulos equivocados provavelmente esperavam: Senhor, é esta a hora que nós vamos dominar, é esta a hora que César não mais terá poder, que Pilatos suma da sua posição de governo, é esta a hora, Senhor. E o Senhor tentava mostrar que a guerra era na mente. É a guerra de subordinar tudo ao Senhor e segui-lo, ao invés da expectativa de triunfo nacional. Diante desse cenário de leitura equivocada, Jesus os direciona para saírem do equívoco e entrarem na certeza. E a certeza, o certo a fazer, Jesus começa dando um chega para lá, dizendo o negócio seguinte: não lhes compete saber quando isso vai acontecer. Isso não é matéria para vocês. Isso não é assunto para vocês ficarem aí discutindo, então é agora que nós vamos para a cabeça, agora que... Não é nada, para com esse negócio. A restauração esperada, o reino vindouro, o triunfo da paz sobre a guerra, o fim do uso dos agentes químicos contra a população, ainda não é agora. Ainda não é agora. Porque antes da restauração final, porque antes deste momento, mais gente precisa ser encontrada pelo Senhor. Porque antes desta paz perene e eterna, mais pessoas precisam entrar nesta arca. Portanto, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu. E aí Jesus, tirando o equívoco, dá a certeza. E a certeza é: mas receberão poder. Receberão este poder que significa habilidades, ousadia, fé, o sobrenatural, e com este poder que ninguém controla, que ninguém determina o alcance dele, que ninguém o domina. Ele é o vento que sopra onde quer. Com este poder, vocês serão testemunhas. E o dramático desta palavra é que no português, na língua portuguesa, essa palavra não diz tanto quanto diz no original. Porque no original essa palavra tem a ver com martírio. Então é mais ou menos assim: vocês receberão poder, vocês receberão o sobrenatural, receberão as habilidades, as ousadias, e vocês serão essas testemunhas até a morte. Vocês estarão dispostos a viver por esta verdade e a morrer por esta verdade. E bem sabemos que, com exceção de João, o apóstolo, porque ficou exilado numa ilha, todos os outros morreram martirizados.
Vocês serão estes mártires, vocês serão esses que vão, então, neste poder, anunciar em todos os lugares. Portanto, permaneçam. E só então vocês vão anunciar localmente, em Jerusalém. Depois vocês vão para um pouquinho mais longe, Judeia. Depois vocês vão para alguns outros estados, para Samaria. E não se esqueçam, a responsabilidade é com todo o globo, é até os confins da terra. Portanto, naquela estação de Pentecostes, os primeiros discípulos do Senhor Jesus receberam uma missão, e nós, eu não preciso te dizer isso, não conseguimos concluir essa missão até os dias de hoje. Por favor, só abaixa esse retorno aqui que está vindo uma microfonia dele. Obrigado, meu querido. Não conseguimos completar esta missão. Esta missão ainda está por finalizá-la. Nós temos uma certeza, a certeza é a proclamação das boas novas não é opcional, a proclamação local não é mais importante do que a proclamação além-mar, que é um assunto extremamente discutido. A ordem para proclamar no local e aos confins, e não primeiro no local e depois nos confins, não existe ordem aqui de o que é mais importante, ao contrário de que muitos gostariam que tivesse. Então a pergunta é, por que se passaram quase 2000 anos e ainda a missão não foi concluída numa população mundial que ultrapassa 7 bilhões de pessoas? E nós temos 10% dessa população como chamados ou identificados pelas agências que cuidam dessas estatísticas como seguidores de Cristo, 10%. Aí nós temos 22% de cristãos que dizem, cristãos nominais, eles têm uma certa simpatia, o que totaliza 1,65 bilhões de pessoas. Agora nós temos 2,92 bilhões de pessoas que ouviram, mas ainda não se decidiram, eles não responderam, são aqueles que as santas mães estão orando, Senhor, toca meu filho, são esses, tiveram algum contato em algum lugar. E pasmem-se, meus irmãos e irmãs, 29% desse grupo, mais de 2 bilhões de pessoas, não tiveram exposição alguma àquilo que dominicalmente nos reunimos para cantar, para ouvir, para colocar nossas crianças para cantar e para entender sobre o Santo Livro. Por que não concluímos a missão? Porque talvez preferimos primeiro olhar só para Jerusalém, o local. Preferimos só ficar aqui. Se Jesus tivesse então dito as palavras que disse para os seus discípulos naquela estação de Pentecostes, e Jesus tivesse sido, como gostamos às vezes de dizer, né, que Deus é brasileiro, se ele estivesse aqui então na terra Brasília, ele diria, mas receberão poder sobrenatural, vocês serão essas testemunhas mártires que dão a sua própria vida em Perdizes, em todo o estado de São Paulo, em todo o Brasil e até os confins da terra. Por que nós não concluímos a missão? Porque financeiramente nós doamos pouco. Como diz o provérbio dos mais antigos, longe dos olhos, longe do coração. Não está me afetando imaginar aquelas crianças ali recebendo as palavras, as sementes das boas novas, não me toca, então eu não vou fazer nada. Ou se fizer, eu vou fazer bem pouco e já me sentir pacificado diante do pouco. Por que não concluímos a missão? Porque ao invés de esperar pelo poder, às vezes nós saímos com o coração gelado, com o coração cheio de orgulho, com o coração cheio de um total sentimento sem noção do que é a realidade espiritual e achamos que vamos lá e vamos acontecer. E na nossa força, ausentes do poder, nós mais discutimos e menos pregamos. Na nossa força, no nosso entendimento, nós mais nos preocupamos com os desdobrar da religião do que com a proclamação das boas novas. Na nossa força, nós achamos que evangelho só vai ser evangelho se chegar lá alguém da nossa denominação, arriscando todos os outros cristãos que estão dando a sua vida. Por que não concluímos a missão? Porque terceirizamos a evangelização para o próximo e não assumimos que a missão é para mim, que a missão é para você. Por isso que o nosso questionamento é, tem missionário? Está tudo bem? Então está tudo bem.
E Jesus, contrariando tudo isso, reuniu com seus discípulos naquela estação de Pentecostes e disse: é com vocês, não é com eles, não é com os outros, é com vocês. E quem são vocês? Vocês são os que disseram que seguem a Cristo. Vocês são aqueles que me aceitaram, me receberam, entenderam. É com vocês a missão evangelizadora do mundo. Gente, os discípulos não tinham avião, não tinham os grandes navios transatlânticos, os discípulos não tinham internet, os discípulos não tinham Facebook. Seria muito legal encontrar Pedro no Facebook. Mas eles não tinham nada disso. Não tinha a junta missionária para cuidar, não tinha agências missionárias, não tinham nada. Por quê? Porque o poder basta. O poder do Espírito basta, e quando o Espírito vem, a gente vai. Quando o Espírito vem, alguma coisa acontece, e a gente não fica só, o Senhor vai abençoar, que o Senhor mova, que o Senhor faça, é sempre terceirizando. O Senhor está lá, meu filho, é com você, para de trazer de volta para mim. Os anjos queriam essa alegria, mas foi dada a homens. Sim, você imagina se Deus quisesse evangelizar o mundo com a potência do seu título, o título de nome que eu mais amo de Deus, que é Adonai Tsevaot, Senhor dos exércitos. Esse exército significam as hostes espirituais. Você imagina se o Senhor quisesse evangelizar o mundo com as suas hostes espirituais, como fácil seria? Departamento de Mídia do Céu entraria em contrato com a CNN, BBC e outras e falaria: negócio seguinte, cadeia nacional, hoje à noite eu vou aparecer e vou mostrar quem eu sou, ok? Televisionem isso, mostre para todo mundo, use a internet, todo mundo lá com o selfie, as câmeras dos celulares, e eu vou mostrar quem eu sou. E quem não quiser, tudo bem, tá tudo legal, mas eu vou me mostrar. Eu faria isso na hora. Se ele quisesse ter feito isso na cruz do Calvário, imagina que cena fantástica, Jesus crucificado, aquele drama, o sofrimento, e aí as trombetas tocassem, e Deus em sua glória fala: acabou o show dos humanos. Nós iríamos cair de joelho, e todo mundo pedindo perdão pelos pecados, ia ser aquela tragédia. Mas ele não quis assim. Ele falou assim: eu vou ter um povo, e esse povo vai me servir porque quer. Esse povo vai me seguir, vai me servir porque sentiu que eu sou o Pai deles, que eu sou Deus Pai. E esse povo vai reagir me servindo voluntariamente. E esse povo vai enfrentar um martírio voluntariamente. E esse povo vai para as Filipinas voluntariamente. E esse povo vai sair pelas ruas voluntariamente. E esse povo vai ensinar os seus filhos: o maior tesouro que eu tenho para te dar é que você conheça o poder de Deus. Esse povo nas suas famílias vão se amar. Esse povo vai ter marido que respeita a mulher e mulher que respeita marido, e que ambos respeitem a família, e que juntos eles proclamassem sal, sabor e luz. Não um povo chato, intolerante, intransigível, fundamentalista e ignorante ao extremo, que discute as teologias mais absurdas de gente que estuda pela internet, de post, de infelizes que nada sabem e que se transformam em verdades absolutas. Deus preferiu a minha vida pobre como sou, preferiu a sua vida pobre como você é, necessitado como você é, mas Ele nos afirma: eu sou o que cuida de você, eu sou o que me preocupa com você, eu sou aquele que quero te usar. Mas não na tua força, não com as tuas conjecturas, mas pelo poder dEle. Por isso, remova os seus equívocos enraizados que não deixam você abrir a boca, equívocos enraizados que não deixam você simplesmente declarar paz em casa, equívocos que não deixam você olhar para Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins, porque eu estou mais preocupado com o meu almoço dominical
do que com um Deus que disse: eu poderia resolver, mas eu quero dividir com você a tarefa. Em Jerusalém, aos confins da terra, onde for, nós precisamos então encarnar essa missão, mas eu não acredito em missão sem alvos. Não existe missão sem alvos. Você tem alvos com seus filhos, você tem alvos com seus netos, você tem alvo com seus amigos, você tem alvo na sua vida profissional, você tem alvos de quanto dinheiro você quer ajuntar, você tem alvos dos mundos que você quer pisar, você tem alvos para tudo. Quando se fala em alvos para obedecer ao Senhor, todo mundo foge, e aí alvo não existe. Se eu não pensar nisso de maneira séria, vai passar mais um dia, 2 dias, semanas, meses, ano e anos. Como muitos continuam enxergando os anos e a vida passar, e todos os problemas são maiores do que a ordem que Jesus deu. Vai e compartilhe. Vai e faça o que eu poderia fazer, mas eu quero te dar esse privilégio de ver o sorriso de alguém, como quando eu encontro constantemente pessoas que eu pude, pela graça de Deus, levar a Cristo. A pessoa olha no fundo dos meus olhos e disse: foi você que foi lá em casa e me falou, foi a tua classe. Eu não troco isso por nada desse mundo, porque uma vida realmente vale mais do que tudo, vale mais do que tudo. Então, nesse Pentecostes, eu quero te ajudar a ter um alvo muito simples, e é um alvo que, se você quiser, se você tiver ouvidos para ouvir, que você encarne-o. Se não, deixa para amanhã, e amanhã você deixa para depois de amanhã, e deixa passar mais alguns anos, mas você não vai falar que não ouviu. E o alvo é simples. Nós vamos lançar nesse momento uma campanha, nesse Pentecostes, de expectativas, que eu chamei simplesmente campanha do mais um. Você e mais um. Quem tiver ouvidos, que você coloque nesse Pentecostes: Senhor, eu quero ganhar um, não estou dizendo 10, estou dizendo 1. Jesus chegou para os discípulos e disse: ganhem o mundo. E os caras saíram sem lenço e sem documento pelo mundo. Eu quero te encorajar a mais primeiramente em Jerusalém, na igreja local. Aqui eu coloco então Jerusalém, Perdizes, Judéia, São Paulo, porque claro que nem todos vivem em Perdizes, nós temos gente que vem inclusive de longe, que bom! Seja em Perdizes, seja onde você mora, seja do seu contato, seja da onde for, eu quero te encorajar a ter esse alvo. Senhor, eu vou trazer alguém para ocupar a cadeira vazia do meu lado. Simplesmente isso. Vou trazer mais um. Se cada um de nós ouvirmos essa simples verdade, é tudo que Jesus vai te cobrar no céu. Você sabia disso? Não vai adiantar você falar da grana que você fez, das ações, dos desenvolvimentos financeiros, dos empreendimentos, das startups que você lançou, do seu empreendedorismo, que sustenta e que é bom, é claro. Isso não faz cócegas no céu. Vai falar: eu quero ver quem vem com você. Quem vem com você? Quem vem com você? Mais um, campanha, mais um. Senhor, dê-me este mais um. Senhor, me dê foco para mais um. Me dê foco, Senhor, para eu entrar em oração, em clamor, em jejum, para eu provocar situações. Senhor, uma vida que talvez esteja desigrejada, como o tema da pós-modernidade nos diz. Alguém que esteja revoltado com Cristo, ou alguém que nunca ouviu a Cristo, não importa. Mais um, Senhor, eu quero trazer para estar do meu lado, para ser o meu discípulo, para eu cuidar, para eu entusiasmar, para eu dividir as cargas. Mais um para minha família abraçar em casa, mais um para eu trazer para o meu lar, para dividir um almoço, uma janta, um café, mais um, Senhor, mais um, Senhor. Os avivalistas ingleses diziam: Senhor, algo que era muito forte na história cristã da Inglaterra e do Reino Unido, que era: Senhor, dê-me mais gente, se não me mate, me leve.
Porque se eu não sirvo para viver, Senhor, eu não quero estar vivo. Mais um em Jerusalém e Judeia. Mais um. Para também Samaria e aos confins da terra, o que faremos, como a Maria Alice aqui disse, já temos feito. Mas ainda teremos este ano Festa das Nações para gerar recursos. Temos aqui na igreja o Mas das Sacolas, que você está ajudando mais gente de fora. Temos projetos reverberando pela cidade, pelo país. Envolva-se com alegria. E se porventura você se sente desmotivado, se porventura nessa hora quando você ouve isso, os mecanismos de defesa começam a gritar e justificar e falar, esse cara aí não sabe o que está falando, se começar a aparecer tudo isso, você não precisa nem dizer sai capeta, sai inimigo, não precisa dizer nada disso. Faz o contrário. Fale, Senhor, me dá então esse poder. Senhor, acho que eu estou sem esse poder. Eu estou sem esse poder, Senhor. E nós não estamos na época do Antigo Testamento, onde o poder era para aquele somente único. Nós estamos em Pentecostes, onde o poder é para todos que quiserem. Para todos que disserem, Senhor, é comigo, encha-me do teu poder. Encha-me do teu poder. E usa-me para o teu louvor. Vamos ficar em pé. Sim, Senhor, nós neste Pentecostes te agradecemos por estarmos juntos. Te agradecemos por sermos comunidade de fé, gente imperfeita como somos, mas gente que te ama, Senhor. E nós queremos sim, através desse nosso amor a Ti, ir além do amor, ir além da terceirização daquilo que devemos fazer nós mesmos. Então vem poder, vem Espírito, vem fogo de Deus. Vem fogo que traz uma inquietação, fogo que nos deixa claro que temos boas notícias. E que essas boas notícias transformam vidas, transformam lares, transformam existências e dá-nos a paz que excede o entendimento humano. Então não nos deixe ficar com isso só para nós, Senhor. Pai, nós consagramos a Ti essa campanha mais campanha que fala de vidas, de gente, e pedimos, Senhor, dá-nos do Teu poder para alcançarmos mais e aqueles que têm ouvidos, aqueles que escutarem, Senhor, dê a alegria do ganhar mais e mais alguns, para que estes banquetes que temos tido aqui na Tua presença não fiquem só para nós engordarmos e voltarmos para casa saciados até o próximo culto, mas que nos coloque para executar a certeza ao invés do equívoco. E a certeza é: cheios do poder, continuaremos com o objetivo da missão de Jerusalém aos confins da terra. Nós te suplicamos, confiamos em Ti, dá as ideias, as estratégias, cada um na sua localização, cada um onde mora, cada um com quem encontrar, e dá-nos deste poder de Pentecostes, em nome de Cristo Jesus, o Senhor.